Um enorme prazer, obrigado pela organização, Renato e os demais organizadores, pelo carinho aí, e também cumprimentar os demais palestrantes pelo excelente conteúdo e também pelo avanço que tem se demonstrado, principalmente nessas tecnologias, né? Nossa palestra veio aí aos 45 minutos do segundo tempo, mas já demonstrando da organização um interesse em falar de um tema que é novo para todos nós, inclusive para nós do escritório, né? Eu represento uma empresa chamada Propark, que já tem 50 anos no mercado e agora viu ao longo do seu tempo de evolução, viu essas mudanças ocorrendo, essas dificuldades em gestão de obra, essas dificuldades relacionadas à legislação. A gente já teve ligado a muitos empreendimentos, o próprio escritório do Renê, outros escritórios no Brasil todo também. E como resposta, a gente traz aí uma nova onda, que é a onda da tecnologia da informação, é um spin-off da nossa empresa. Hoje eu vou apresentar um caso que, de certa forma, tem uma ligação com uma cidade mais sustentável, com uma cidade mais humanizada, né, que é voltada à arborização urbana. E é esse projeto do qual eu sou coordenador, ele é apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, chamado Arbolink. Tá? Então, hoje, falar um pouquinho de arborização urbana, que também não deixa de ser um dos equipamentos que compõem o nosso verde urbano, as árvores, né? A gente tem aí uma cena que constantemente nos provoca com os benefícios e também aí alguns prejuízos que as árvores às vezes acabam trazendo para a gente, principalmente decorrente de falhas no planejamento, mau manejo, né? Então, problemas que são cada vez mais assim evidentes nas cenas das grandes cidades. E a gente acompanha também as dificuldades em trazer respostas para um tema como esse, que nos motivou a pensar um pouco diferente, né? Então, há tempos aí, quem é um pouco mais antigo já acompanha na cidade de São Paulo, a gente fez um amplo estudo relacionado como vem se desenvolvendo a questão do planejamento e da arborização, né? Isso já serve para nós de estudo para que a gente pense nos nossos outros equipamentos, nos jardins verticais, nos telhados verdes, porque não devemos também incorrer em erros que vêm aí se demonstrando de uma maneira quase que corriqueira e repetida para nós. Então a gente sabe que as árvores, ou o verde urbano, principalmente aí a gente falando que tem mais interferência com o sistema viário, as árvores que têm mais interferência com a infraestrutura, elas acabam trazendo melhorias que assim são inquestionáveis, né? O próprio Felipe falou um pouco de como é bom estar em conjunto, estar próximo à natureza e principalmente ao verde, mas também acabam trazendo problemas que o mundo moderno, a gente teve aí nesse último verão cerca de 3.500 a 4.000 árvores que caíram numa estação, trazendo aí uma série de prejuízos. Então, essa é uma cena que a gente está acostumado a ver, né? Ou por ineficiência do poder público, ou por falta de planejamento, ou por uma não compreensão da própria legislação em relação ao que pode se fazer, né? Então, isso acaba gerando uma série de variáveis que tornam o tema muito complexo e de difícil gestão. Então, vejam vocês que trabalhar um tema como esse, a gente acredita que só pensando um pouquinho diferente que a gente pode resolver. Então esse projeto ele nasceu decorrente de um problema mesmo que nós tínhamos, né? A gente fala que uma startup aí é um câncer que se desenvolve num ambiente que não está muito legal. Então esse projeto ele veio observando todos os requisitos, as diretrizes, os problemas que a gente tinha. Então, esse é o caso de São Paulo, por exemplo, que você precisa de um licenciamento de uma árvore, você precisa emitir-se um relatório, um laudo, recolher-se uma RT, protocolar-se um documento no órgão, aguardar aquela avaliação, né? Então, isso gera todo um fluxo de informações, um processo, e isso se perde e a gente acaba tendo esses problemas que ocorrem no dia a dia. Então, quando a gente começou, a gente também percebia que tinha um componente
de subjetividade muito grande, você falar, poxa, eu tiro essa árvore, será que já está na hora de substituir? Não tira essa árvore? Qual que é a resposta da qual o gestor público deveria dar? Então, diante desse tema, apareciam questões de opinião pública, questões ligadas a essa subjetividade que muitas vezes acabavam travando muito mais esse processo de gestão. E aí que a gente começou a organizar essas informações dentro de um planejamento estratégico, compondo o que nós tínhamos de tecnologia, as informações que a gente precisava cada vez mais unir numa matriz de pensamento, né? Então, como que eram esses processos dentro da prefeitura, o que é um licenciamento, uma autorização, depois como que é essa questão jurídica, como o próprio Pascoal disse, você pega São Paulo, nós temos um arcabouço de normativas, leis, que fica difícil até para nós que trabalhamos nessa área entender de uma maneira fácil, simples e rápida. E também tínhamos uma questão muito importante voltada à fundamentação técnica de se lidar com um indivíduo vivo, que seria uma árvore, né? Então, todas essas questões voltadas, como o Benê falou, em relação à biomecânica da madeira, densidade da madeira, que espécie nós estamos falando, se essa espécie é ameaçada por lei ou se essa espécie é uma invasora. Então, todas essas informações elas vão compondo uma série de perguntas ou questões que fica de difícil resolução. Então, a gente acreditou que, através de técnicas modernas, tecnologia da informação, a gente poderia, pelo menos, tentar topar esse desafio. Para isso, a gente passou a entender, agir um pouco diferente de tudo que a gente já tinha visto, né? Eu tenho uma ampla formação acadêmica, então eu continuei estudando, apesar de estar na iniciativa privada. Eu acabei querendo trazer uma coisa fundamentada cientificamente, mas também que tivesse aí uma usabilidade melhor. Então, a gente passou a entender que soluções no Brasil tinham que ser de baixo custo, tinham que ser rápidas, tinham que não ter complexidade, tanto o custo de implementação. Então, hoje a gente sabe que se a gente vai vender um software para uma prefeitura, se ele for um software, eventualmente, que precise de um licenciamento, como um AutoCAD, um ArcGIS, isso já tem uma dificuldade nessa operação. Então, esses requisitos dos usuários, de quem iria operar, a gente interpretou e viveu isso junto com as pessoas, né? Então, isso é um projeto de pesquisa e desenvolvimento comercial, né? Então, eu trouxe isso como um case para vocês e já também num alinhamento com o Instituto em digitalizar operações, informatizar e, no nosso caso, buscar inteligência artificial para a gente tentar buscar esses 40 anos que o Pascoal falou que a gente está atrás. Então, as questões de segurança jurídica, né, é muito difícil a gente operar o ambiente, operar a legislação. A gente sabe que a gente tem aproximadamente 5 mil municípios. A legislação em relação às árvores isoladas em áreas urbanas compete aos municípios, então vejam que a gente tem que ter no mínimo aí inúmeras legislações, às vezes desatualizadas. Então tudo isso a gente foi compondo, né? E como pano de fundo, a principal resposta que a gente tinha como desafio era criar aí um software que analisasse e avaliasse a possibilidade daquela árvore cair. Aí a gente fez um amplo benchmarking em países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Alemanha, fomos entender como estavam operando lá em relação a esse tipo de trabalho e entender um pouquinho mais o que compõe o risco de uma árvore cair. Então a gente tem lá as características do indivíduo arbóreo, indivíduos com modo de elasticidade maiores e menores, modo de ruptura, densidades maiores ou menores, ou seja, propriedades biomecânicas. Nós temos uma série de funções inerentes à espécie que a gente está falando. Nós temos aí questões peculiares de um país que cresceu de uma forma única como o Brasil. Então nós temos lá os nossos como o centro de São Paulo, que tem até a fiação enterrada, centro de Campinas, que tem lugares que tem calçadas de 80 centímetros, né? Então, entender essa infraestrutura urbana que precisa ser compatibilizada com esse indivíduo arbóreo e também
lidar com o imprevisível, que aí são as ações dos ventos, as ações das chuvas, que cada vez mais, né, acabam atacando principalmente uma população de árvores que vai envelhecendo sem os devidos cuidados. Então, isso aqui se transformou num trabalho nosso de pós-doutorado na universidade, onde a gente montou um banco de dados junto com o herbário da Exalc, onde a gente já tinha informações de um sistema especialista já que indicasse árvore a árvore uma pontuação que ela tinha mais ou a menos de cair, né? Então, esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com o professor lá da academia, e nós estamos cada vez, hoje nós já temos 120 árvores catalogadas, queremos chegar a 200, 250, que são grande parte das árvores que ocorrem na malha urbana, principalmente no sistema viário, e isso tem se transformado num grande sistema, numa plataforma capaz de auxiliar a gestão das árvores urbanas. Então, o problema que a gente de repente pode viver no futuro com um equipamento urbano com um telhado verde, um jardim vertical, eventualmente a gente deveria levar as nossas lições de vida que tivemos com a arborização urbana para que a gente já cresça de uma maneira mais pensada e mais programada, bem planejada, como foram os casos que o Paulo mesmo trouxe lá de Portugal, né, que muito nos alegra ver a qualidade dos insumos, a preocupação em projeto, o detalhamento de um projeto executivo. Então, vejam vocês que aqui são algumas informações básicas que teria que estar sendo processada na cabeça de um gestor público, avaliando a possibilidade daquela árvore cair ou não cair, né? E que a tomada de decisão saísse de uma maneira fácil. Então, fica explicado de uma forma simples e clara, porque a subprefeitura de Mariana, por exemplo, tem 4.000 a 4.500 pedidos aguardando que se avalie em relação ao manejo arbóreo. Então, vejam vocês que todas essas informações relacionadas a árvores e os espaços construídos, desde a legislação até a infraestrutura, só seriam capazes de ser processadas por um Big Data ou por um banco de dados dinâmico que a gente pudesse estar operando através de inteligência artificial. Assim pensamos nós também de uma maneira rápida. Então, hoje nós já estamos com a construção em nível de protótipo. Nós temos usado a inteligência artificial, algoritmos para avaliação de risco de queda de árvores. Nós temos usado tecnologia de sensoriamento remoto para mapeamento dessas árvores. Hoje a gente é capaz de restituir a altura das árvores com erros submétricos para ver qual árvore pode estar interferindo numa rede de energia elétrica. Então, essas tecnologias cada vez estão mais acessíveis para a gente, e aí talvez seja um jeito da gente mudar e buscar um pouco mais esse espaço, essa lacuna que muitas vezes ocorre entre o projetado, pensado, até a real situação que a gente encontra nas nossas ruas. Então, vejam vocês que um dos grandes desafios é trabalhar com gestão pública no Brasil, pelo sistema de contratação, pela a forma com que tem ali uma barreira de entrada em relação a usar tecnologias. Então a gente teve que usar um sistema muito simples, rápido, barato. A gente costuma falar que é tecnologia de Instagram, né? Então curtiu e compartilhei, mas de maneira que a gente pudesse realmente vencer esse desafio de entrar nas prefeituras. Nosso sistema hoje, ele vem embasado para ser uma GovTech, então a gente está visando atingir as prefeituras. Então vejam vocês que hoje a gente está trabalhando junto com algumas concessionárias para que isso seja um pouco mais rápido, a gente tem uma escalabilidade maior. E paralelo a isso, nós temos também andado a favor da maré dos sistemas colaborativos, né? Então, hoje o nosso sistema, o próprio munícipe vai poder indicar se ele tem um risco de queda próximo à casa dele, os protocolos vão poder ser digitais, tudo isso a gente acredita que vai trazer mais facilidade para uma cidade mais inteligente.
Então, o módulo colaborativo, nós vamos poder passar legislações de uma maneira mais aplicada, nós vamos poder comunicar um pouco mais com o munícipe, ele poderia solicitar um plantio em frente à casa dele, tudo isso integrado numa grande plataforma que tem todos esses atributos, né? Um deles de ser barato, de ser fácil de usar. Então, eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais que a gente buscou, no sentido de buscar o sucesso. Então, basicamente, esse é o resumo da nossa plataforma, né? A gente tem aqui um grande painel de controle, uma sustentação técnica à distância, todas as informações ficam contidas em nuvem, os relatórios de operação, relatórios de avaliação, os protocolos, a gente consegue fazer uma exportação de TXT para as publicações no Diário Oficial. Então, todos esses requisitos de andamento de projeto foram extremamente contemplados, né? Aqui a gente teria um módulo que a gente está chamando de módulo de fiscalização, que seria aí para a gente indicar problemas com a nossa arborização urbana, que no primeiro momento a gente faria internamente ou com algum agente fiscalizador da prefeitura ou de uma concessionária, e depois isso se transformaria num módulo colaborativo quando a demanda atingisse um equilíbrio. Nós temos um módulo de avaliação, então essas informações, elas gera-se a demanda é filtrada, a gente tem uma interface com outras plataformas como o Waze, como plataformas inteligentes de otimização de logística e também composição de indicadores de performance, tá? Como é o Crystal Reports. E aqui vejam vocês que a gente tem o coração do nosso sistema, que é o algoritmo que avalia a probabilidade de risco de queda de área. Essas metodologias são embasadas em metodologias internacionais adaptadas às nossas condições, inclusive conversando com a ABNT de risco de queda de árvores, do qual eu sou relator. Então, hoje nós vamos ter uma norma brasileira para avaliar se a árvore cai ou não cai, em conjunto com o nosso querido Sérgio Brasolin, lá do IPT, que estamos compondo essa norma para que a gente possa operar em um ambiente um pouco mais de segurança. E depois nós ainda temos um módulo de operação. A gente percebeu que só emitir um laudo não ia fazer a prefeitura andar. A gente precisava também controlar as empresas terceiras em relação à poda. Então a gente já tem aqui reconhecimento da quantidade de biomassa que foi tirada ou não, traça-se as rotas, tempo de operação, as coordenadas geográficas onde a operação foi realizada, tudo isso com relatórios em nuvem. Então, nós já estamos há uns 3 a 4 anos trabalhando nesse processo, né? E agora que nós estamos preparando o Go to Market aí, já vem junto com o convite do nosso amigo Renato, para a gente também estar lançando novidade e buscando soluções em cidades mais sustentáveis. Então, o foco do nosso trabalho foi fugir um pouco da academia. Então a gente está buscando mais segurança, mais eficiência, controle. Essas foram premissas que a gente não tinha certeza que, se não tivesse no nosso DNA, a gente não ia vencer essa barreira de entrada no mercado, né? E buscar a redução de custos, acidentes e essa subjetividade da tomada de decisão. Então esse foi um dos principais resumos do que a gente pensou, tá? Aqui a gente detalha um pouquinho mais de como a gente corta esses custos. Então essa é uma apresentação que a gente fez em uma das concessionárias aí que tem sob seu domínio mais de 500 municípios. Então, como a gente poderia trazer eficiência e um pouco mais de luz e sombra para a gestão da arborização urbana, né? Então essa foi a ideia, nosso argumento de entrada, focar em resultados efetivos, tá? Aqui já é a cara do nosso painel de controle. Então aqui a gente tem aqui a gestão de demandas, nós temos aqui os nossos avaliadores, a gente pode dar lá a nossa programação de campo é toda feita com sinais de GPS, então já tem toda uma inteligência capaz de otimizar a logística, de melhorar a performance dos trabalhos de campo, né? Programar muito melhor. Todos os relatórios são medidos em indicadores, a gente ainda está
tentando entender como que a prefeitura vai absorver isso, mas tem tempos de avaliação, número de avaliações feitas, avaliações em atraso, enfim, informações que a gente vai gerando dados e mais dados e aprendendo com esses dados através de machine learning, que é uma das últimas tendências em tecnologia da informação. Tá? Aqui é a cara do sistema, como eu disse para vocês, ele está prototipado em ambiente de desenvolvimento. Então vejam vocês que a gente tem interface com outras plataformas, a gente criou um sisteminha de captação de coordenadas com um plaqueamento digital, então essa era uma questão que a gente tinha muito difícil de vencer, né? Placas em árvores, aí põe prego, não põe prego, usa plaquinha, como que faz para eu saber que aquela é a árvore, é aquela árvore? Então isso a gente resolveu para o sistema viário. Para as praças, parques e áreas que a gente tem alguns maciços, nós estamos trabalhando microchips de radiofrequência, então é um chipzinho do tamanho de um grão de arroz que você insere na árvore, ele gera um número de 16 dígitos sem repetição, né? E isso vai tentando gerar uma documentação, um número de protocolo para aquela árvore. Então esses testes estão sendo feitos em campos agora, a gente chama de teste de mesa, né? Vai vendo como está a resposta disso, a eficiência. E aí a gente tem aqui as operações de avaliação. Nós criamos aqui, uma das dificuldades do gestor público era identificar que espécie arbórea ele estava trabalhando. Então hoje a gente tem uma chave botânica digital com essas 120 espécies, onde a gente pode fazer o reconhecimento através do smartphone. E aí as questões relacionadas à avaliação, que a gente tem o grau de risco, as operações e considerações, tudo isso foi feito de uma maneira para ser bem rápido, o sistema foi preparado para trabalhar offline também, então eu acho que tem bastante tecnologia, né? Eu estou indo defender esse trabalho agora em Londres, no começo do semestre, a gente já tem um convite para ir trabalhar lá em Portugal também, na região de Évora, então a gente fez pensando em metodologias internacionais, mas aqui para a nossa realidade. E aqui você vê alguns detalhes do módulo de operação, então como que o operador lá, o cara que está fazendo a poda ou que vai ser orientado a fazer a remoção da árvore, quais as atividades que ele tem que desenvolver, as instruções de segurança, a foto do antes e depois, a gente já tem um relatório mais detalhado que sobe em nuvem em PDF simultaneamente, com uma série de informações que vão fazer a gente evoluir de uma maneira um pouco mais rápida do que sempre ocorreu, pelo menos nesses 30 ou 40 anos aí, como a gente estava conversando no intervalo. Esse é um módulo que a gente chama de colaborativo, né? Então seria aí como o sistema conversa com as pessoas. A gente tem aí um entendimento que eventualmente as pessoas podem estar indicando árvores mortas, situações de risco. Esse é o começo, né, de conversar com a população. Já gera um número de protocolo. Esse número de protocolo pode ser rastreado pela internet, na prefeitura, por telefone. Reduz um grande custo de call center, agiliza os processos, então tudo isso pode ter um efeito muito positivo e mudar um problema que acho que, frequente e comum para grande parte das pessoas que moram nas grandes cidades. Nós estamos também fazendo uma aproximação junto aos órgãos de fiscalização e aí, em especial do Ministério Público, para ver o entendimento, ver a validação desses relatórios, né? Então, aqui esses relatórios eles já sobem em nuvem com as fotos, em PDF, de fácil acesso. Esse para avaliação com os graus de risco. Esse, os relatórios de manejo ou os relatórios de operação, tá? E aí, a gente já tem um desafio maior ainda, que é a gente trabalhar outras técnicas. A gente fez como se fosse um carro com um motor que anda em determinada velocidade e a gente pretende turbinar com outras ferramentas, principalmente sensoriamento remoto. Hoje a gente já é capaz de fazer detecções com algoritmos de diferentes cenas de imagem de satélite, indicando se a árvore foi suprimida ou não, indicando a variação de altura. Então, esse é o nosso desafio e um pouquinho aí que eu gostaria de apresentar para vocês e colocar à disposição para perguntas, e eu vou deixar meu contato no final,
né? E essa mensagem aí que sim, a gente acredita que podemos mudar as nossas cidades, no nosso caso a arborização urbana, por meio de tecnologia da informação, tá? Esse projeto, como eu disse para vocês, é um spin-off, não, ele saiu de uma empresa chamada Propart, situada em Piracicaba, uma empresa familiar. Está lá o nosso fundador, meu pai também, como a dupla aí, Benê e Felipe. Então, todos convidados a um dia quiser conhecer Piracicaba. A universidade do qual eu represento e sou professor no curso de pós-graduação de gestão ambiental e faço pesquisa no departamento de silvicultura urbana. E a nossa sponsor aí, quem financiou parte do nosso projeto, gostaria de deixar um agradecimento também. São Ferraz.